Vamos dar uma olhada bem de perto nos números de um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, para entender o que eles realmente significam para quem investe. Pois é, a gente vai decodificar o relatório mensal de janeiro de 2026 de um verdadeiro gigante, o KNCR11 da Quineia. A ideia aqui é entender o que os movimentos desse fundo contam sobre o cenário de investimentos imobiliários no Brasil hoje. O nosso caminho aqui vai ser bem direto, ok? Primeiro, a gente entende o que é o KNCR11. Depois, olhamos os resultados de janeiro, damos uma espiada na carteira de investimentos e, para fechar, a gente conecta tudo isso com a economia para ter uma ideia do que vem por aí. Então, vamos lá começando pelo básico. Afinal de contas, o que é esse tal de KNCR11? Bom, para simplificar, em vez de o fundo sair comprando prédios e casas, ele age mais como digamos, um banco para o setor imobiliário. Ele investe em títulos de dívida e o lucro vem justamente dos juros desses empréstimos. E olha, não é um fundo qualquer, não. Estamos falando de um patrimônio líquido de mais de 10 bilhões de reais. É um verdadeiro peso pesado do nosso mercado. Isso mostra o alcance dele, né? Não é um fundo de nicho para poucos. São mais de 500 mil cotistas, 500 mil de investidores. A peça-chave aqui são os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Basicamente são como promessas de pagamento que vêm de negócios imobiliários, sabe? E é exatamente aí que o fundo concentra a maior parte do seu poder de fogo. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é o fundo, vamos para o que interessa, os números. Como é que foi o desempenho dele em janeiro de 2026? Olha só, em janeiro, o fundo pagou R$ 1,20 por cota. No fim do dia, para quem investe, esse é o número que mais importa, né? É o dinheiro que efetivamente entra no bolso. E o que esse valor significa? Bom, ele representa 101% da taxa DI, que é a grande referência do mercado. Ou seja, o fundo não só atingiu a meta, como passou um pouquinho dela. Um resultado bem sólido. E se a gente olha o histórico recente dos últimos meses, dá para ver que existe uma consistência bem interessante. Mesmo com as variações naturais de cada mês, o fundo tem se mantido firme, sempre entregando resultados ali coladinhos ou até acima da meta. Mas a pergunta que fica é, onde é que estão investidos esses mais de 10 bilhões de reais? Vamos dar uma olhada por dentro do portfólio. Dá para ver que a carteira é bem diversificada. O carro-chefe é o setor de escritórios, com quase metade de tudo. Mas logo depois, vem apostas bem fortes em shoppings e também em logística, com os galpões. E o rendimento disso tudo? Bom, a grande maioria, quase 90%, está atrelado ao CDI. O CDI, para quem não lembra, é aquela taxa que anda coladinha na Selic. Então, na prática, é simples. Se a Selic sobe, o rendimento do fundo tende a subir junto. Se ela desce, acontece o contrário. Fica bem clara a estratégia aqui, né? É um foco total em CRs de baixo risco com um rendimento que acompanha de perto a taxa de juros. É uma aposta clara em segurança e previsibilidade. E o fundo não ficou só assistindo em janeiro, não. Pelo contrário, foi ao mercado e fez algumas movimentações bem estratégicas. Foram mais de 189 milhões de reais investidos em novas operações só no mês de janeiro. E olha que interessante, as duas maiores tacadas do mês foram para financiar a compra de shoppings, um em Bauru e outro em Natal. Isso é um sinal claro de que, na visão do gestor, o varejo físico, os shoppings, continuam sendo uma aposta bem sólida. E não para por aí não. O fundo já tem na mesa, em análise, cerca de 1,3 bilhão de reais em novas operações. Ou seja, a estratégia de crescimento continua a todo vapor. Tá, mas vamos ampliar um pouco o foco agora. Como é que o cenário econômico do Brasil conversa com um fundo como o KNCR11? Em janeiro, a gente viu o Banco Central manter a Selic em 15% ao ano. Esse cenário de juros altos, claro, tem sido ótimo para o fundo. Como a gente viu, a maior parte dos ativos está ligada ao CDI. Então, juro alto significa, de forma bem direta, um rendimento maior. Mas, e sempre tem um mais, né? O próprio Banco Central já deu um sinal importante. Essa citação aí na tela é do comunicado deles. E ela basicamente diz que um ciclo de corte de juros pode começar já em março. E isso, claro, pode mudar as regras do jogo para o fundo. Então, resumindo o que foi janeiro, o resultado forte veio de uma combinação de fatores. Os juros ainda no topo, um número maior de dias úteis no mês, o que sempre dá uma forcinha para o rendimento. E, claro, a saúde da carteira, que está bem diversificada e sem nenhum problema de calote. E tudo isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro, né? Com essa sinalização de queda nos juros, como é que um fundo tão focado em CDI vai se adaptar?
A estratégia que foi um sucesso com os juros altos vai precisar, muito provavelmente, de ajustes. Uma questão que com certeza vai ser respondida nos próximos relatórios.